Boa noite a todos, a graça e a paz, amém? Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Marcos capítulo 12, versículo 12, 41 ao 44, Marcos 12, 41 ao 44, texto que na maior parte das Bíblias traz esse título, a oferta da viúva pobre. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Vamos orar, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração através da sua palavra. Pai, nós somos gratos ao Senhor, a Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, ó Pai. Tem nos sustentado, nos fortalecido, tem nos direcionado todos os dias, ó Deus, e tem nos dado o privilégio de ouvirmos a palavra do Senhor. Que pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor leve cativo o nosso coração, os nossos pensamentos, ó Deus, para que neste momento seja um investimento do Senhor na nossa vida, ó Pai, que possamos ter essa plena consciência, que é o Senhor falando através da Tua palavra, e que Teu Santo Espírito dê entendimento a cada um de nós. O Senhor sabe aquilo que precisa mudar na nossa vida, aquilo que precisamos, ó Deus, do mover do Senhor, ó Pai, e para isso nós estamos aqui, para ouvirmos da palavra do Senhor, e que o Senhor nos abençoe, por amor do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Queridos, eu não sei se você já percebeu, mas nós estamos no último domingo do ano de 2014. É sério, nós não teremos mais um outro final de semana em 2014. Talvez você tenha pensado, isso é óbvio, pastor, mas com certeza muitos aqui veio um certo pavor, tremor, entendendo que o tempo está passando rápido demais. Nós já estamos vivendo uma nova realidade, um novo momento agora, porque nós estamos com a expectativa da virada do ano. E é interessante que Deus não está preso ao tempo. Deus não está limitado ao tempo como nós estamos. Mas eu sempre vejo essa virada de ano, as semanas, meses, esse tempo que Deus determinou, de tal forma para mostrar o cuidado que Ele tem para com cada um de nós. Eu sei que muitos aqui não vê a hora de acabar o ano para que possa redobrar as suas energias e poder continuar a sua vida, a sua trajetória. Muitos aqui não vê a hora de acabar o ano para poder recomeçar alguns projetos, alguns sonhos. E aí nós entendemos que Deus dá uma oportunidade para nós, com uma virada de ano. Sabemos que os dias serão normais, porém nós temos a oportunidade de parar para refletir um pouco mais sobre a vida. E interessante que esse tempo de transição também é um tempo de retrospectiva e tempo de projeções. É um tempo que nós olhamos para trás, tudo aquilo que fizemos ao longo deste ano, ou que nós fizemos ao longo dos anos, mas é um tempo também que nós começamos a projetar aquilo que nós desejamos no próximo ano. Então, de certa forma, o mês de dezembro, as últimas semanas de dezembro, esses últimos dias que nós teremos, e muitos de nós, aquela hora próximo da meia-noite, é um tempo de trazer à memória tudo aquilo que se passou, mas uma expectativa também do novo que vai chegar. Mas é interessante que quando nós fazemos essa retrospectiva ou essas projeções, nós focamos apenas nas atitudes. Nós começamos a avaliar aquilo que nós fizemos de forma prática, aquilo que nós deixamos de fazer e aquilo que nós pensamos em fazer no próximo ano.
Isso é natural pelo fato de que você e eu compreendemos ou entendemos que através das atitudes nós podemos mudar as realidades. Então, através de uma atitude que eu mude, que eu comece a fazer, as coisas acontecerão de forma diferente, as coisas irão mudar ao meu redor. Mas, não querendo decepcionar você, mas quantas atitudes nós já começamos a mudar numa virada de ano, e isso conforme o tempo vai passando, chegando no máximo, dia 7 de janeiro, nós voltamos às velhas atitudes, às velhas práticas, e não conseguimos dar continuidade àquilo que nós queríamos fazer. Por exemplo, eu queria ter emagrecido 15 quilos esse ano. Vocês percebem que eu não emagreci os 15 quilos esse ano. 4 quilos. Mas voltou aquela rotina das festas, os convites, e não deu para poder perder o resto dos quilos que eu queria perder. Mas quantas coisas nós estamos projetando para o próximo ano, visando apenas as atitudes. Mas, queridos, o que nós precisamos aprender a priorizar é o nosso coração. O próprio Cristo nos ensina que de tudo que devemos guardar, guardemos o nosso coração. Porque é dele que vai proceder a vida. Porque é dele que são os nossos sentimentos, está a razão da nossa existência. O salmista, no Salmo 92, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos atitudes sábias, não, mas para que alcancemos um coração sábio, que a partir desse coração com sabedoria, as nossas escolhas serão sábias, as nossas atitudes serão sábias, ou seja, aquilo que nós iremos projetar para o próximo ano da nossa vida. Nós teremos sabedoria pelo fato de que nós estamos buscando um coração sábio diante do Senhor. E é preciso então investir no nosso coração. Não apenas focar as nossas atitudes, aquilo que nos cerca, aquilo que é o externo da nossa vida. Porque sabemos que poderemos até aparentar uma mudança. Mas uma maquiagem, um cabelo diferente, mas basta uma chuva que nós sabemos ao que vai voltar a ser. A mulher bela que você sempre é. Não pense que eu falarei outra coisa, porque minha esposa se faz presente aqui essa noite. Mas, queridos, esse texto que nós lemos de Marcos ele tem uma forma interessante de escrever o Evangelho. Ele faz com blocos literários. Ele fala de uma passagem específica, um ensinamento específico de Jesus. Ele resume isso em alguns capítulos, mas quando encerra esse capítulo, Marcos então tem uma preocupação de dar pelo menos um exemplo daquilo que foi dito. Então, quando você lê o Evangelho de Marcos, você percebe isso, que ele vem ensinando sobre algumas realidades que Jesus ensinou, mas a partir do momento que ele fecha um assunto, ele traz um exemplo daquilo que ele disse. E esse trecho que nós estamos lendo está inserido num contexto exatamente com isso daí, a falsa e a verdadeira espiritualidade. Mas o que me chama a atenção nesse trecho é que Marcos não termina com um exemplo, mas ele termina com 2 exemplos. O primeiro deles é um exemplo negativo, mas o segundo exemplo é um exemplo positivo. O exemplo negativo é o que fala no versículo 38 ao versículo 40 do capítulo 12. Aonde Jesus observa os líderes, a atitude dos líderes que ao longo desse contexto vem debatendo algumas realidades com ele, vem ali usufruindo de algumas coisas que o povo lhes dava, e assim então, Jesus observa a atitude deles, e a partir de enganos teológicos e doutrinários, Jesus adverte sobre a hipocrisia que eles viviam. Ele deixa claro que muitos líderes sentavam-se nas primeiras fileiras dos bancos, chegavam nas praças e falavam em voz audível, oravam em praça pública, apenas para serem reconhecidos pelos homens. Mas Jesus olha essa atitude deles como uma hipocrisia. Ou seja, eles estavam aparentando ser o que realmente não eram. Eles estavam apenas atuando como bons atores, mas o coração deles estava longe da presença do Senhor. Mas nesse mesmo contexto, um segundo exemplo é esse que nós lemos. Jesus observa uma viúva pobre. Queridos, eles estavam entregando os seus dízimos, as suas ofertas, e ali muitas pessoas chegavam entregando o seu dinheiro.
E ali era um ano guardando dinheiro para poder apresentar. E muitos ricos chegavam com muita quantia de dinheiro e depositavam no gasofilácio. Mas Jesus observa uma pobre viúva. Uma pobre viúva que chegava diante do gasofilácio apenas com 2 moedas. Apenas com aquilo que ela possuía. E é interessante pensar que a viúva deveria ser sustentada por tudo aquilo que era colocado no gasofilácio. Mas ela estava ofertando as suas 2 moedas, e ali então Jesus mostra o amor a Deus e ao próximo que ela demonstra com a sua atitude. E também uma prática sincera em meio a tanta falsidade naquele tempo. Em meio a uma liderança corrupta, uma liderança que Jesus chama de hipocrisia, aparece uma mulher que demonstra uma verdadeira espiritualidade. 2 exemplos que mostram então, no contexto que nós estamos lendo, que aquilo ali é verdadeira espiritualidade. Era alguém que entregou tudo o que possuía. Mas também a falsa espiritualidade é aquela que entregou tudo apenas o que sobrava. E uma pergunta: como nós poderemos diferenciar entre a falsa espiritualidade e a verdadeira espiritualidade? Jesus nos aponta o caminho nesse texto. Ele diz: os ricos davam o que sobrava, a viúva de tudo o que possuía. Queridos, me chama a atenção que Jesus não destaca o valor que eles davam, não se importava com a quantidade que eles estavam entregando, mas o que Jesus destaca é aquilo que eles retinham para eles, aquilo que permanecia nas suas mãos. Porque Jesus deixa claro que aqueles ricos davam ali muitas ofertas, mas era apenas aquilo que sobrava, não era aquilo que estava nas suas mãos. Mas aquela pobre viúva, ela entregou tudo o que ela possuía. Mas quando nós pensamos nisso, tem um comentador que diz o seguinte: Jesus qualifica o sacrifício como grande ou pequeno, não pela quantia dada, mas pela quantia retida para nós mesmos. Jesus não está falando, obviamente, aqui de dinheiro. Jesus, ele conclui esse pensamento dele, ensinando os seus discípulos, e a preocupação dele não é o quanto de oferta que nós trazemos na frente, não é o valor que o rico traz e o que o pobre traz. A preocupação dele, no contexto que nós lemos, era apenas demonstrar que pessoas estavam apenas entregando aquilo que sobrava. Mas aquilo que realmente importava, que era uma confiança tremenda em Deus, que era uma confiança num Deus sustentador, num Deus provedor, era a certeza que Deus estaria cuidando. Somente uma mulher pôde fazer isso. Os demais apenas focavam naquilo que era aparência, naquilo que era o externo, naquilo que eles podiam fazer. Mas não havia sacrifício da vida deles. O texto que nós lemos está nesse bloco literário, do capítulo 11 ao versículo 2 do capítulo 13. Aonde Jesus chega em Jerusalém, ele entra no templo, ele dá uma olhada no templo, conversa com algumas pessoas, se retira do templo, volta no dia seguinte ao templo, ele vê algumas realidades. E esse capítulo 11 até o 13, concluindo com o capítulo 13, dizendo que iria ser destruído aquele templo, Jesus então foca nos relacionamentos, foca no que estava acontecendo naquele lugar. E o capítulo 11 nos traz 3 histórias bastante conhecidas. A primeira delas, a entrada triunfal, aonde Jesus envia os seus discípulos à frente, manda que se preparasse um jumentinho para que ele pudesse entrar em Jerusalém. Tudo é preparado, Jesus se aproxima de Jerusalém e quando ele entra, o que acontece? As pessoas começam a jogar as vestes, jogar flores na frente dele e começam a dizer: Hosana ao Deus das alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, glória a Deus nas alturas. Ele começa então a ser exaltado por aquela multidão. Em seguida, Jesus ele avista uma figueira. Jesus com fome se aproxima dela, toda florida, toda bela. Quando ele olha, não há fruto naquela figueira. Não há o que pudesse tirar de alimento. E Jesus lança uma maldição, dizendo que ninguém mais iria se alimentar daquela figueira. Mas Jesus também entra no templo. E ele olha e encontra salteadores naquele lugar.
E ele entra derrubando todas as coisas, expulsando os salteadores, e deixa claro que ali seria chamado casa de oração, lugar de encontro com Deus, lugar de entrega para Deus, lugar de devoção com Deus. Mas Jesus se depara com alguns tipos de espiritualidade. A primeira, uma espiritualidade firmada em preceitos humanos. Quando eles diziam que ele veio em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor, eles não estavam olhando para Jesus como o Salvador de suas vidas. O que eles queriam era a restauração do governo a Israel, do poder sendo dado a Israel. O que eles esperavam que Jesus iria redimir a Israel, concedendo a eles poder. Ou seja, apenas preceitos humanos. Eles não estavam olhando como o Messias enviado, mas aquele que viria entregar na mão do povo judeu o poder de volta. E a figueira e o templo, uma espiritualidade firmada em aparência religiosa. Jesus compara o templo àquela figueira. A formosura por fora, a beleza, tudo acontecendo de forma perfeita, mas sem fruto, sem vida, sem nada que se aproveitasse naquele templo. A purificação, a espiritualidade firmada em necessidades pessoais. Eles iam ao templo apenas para ganhar um dinheiro a mais. Eles iam ao templo apenas para receber um favor a mais. E o que nós encontramos ao longo do capítulo 11, os confrontos de Jesus. Chegaram os líderes religiosos apenas para confrontar a Jesus sobre a sua autoridade, sobre o tributo e sobre a ressurreição. Jesus, o tempo todo, quando ele está no templo, ele é apenas questionado quanto à autoridade, quanto aos seus ensinamentos, quanto à ressurreição. E aí nós encontramos essa realidade que Jesus encontra no templo. Enfrentamentos teológicos, questionamentos de autoridade, apego às tradições, religiosidade vazia e vida sem fruto algum. Queridos, o templo simbolizava o encontro com Deus. Era o centro de toda a espiritualidade do povo judeu. Eles subiam de ano em ano celebrar a Páscoa naquele lugar, com um grande desejo de buscar a presença do Senhor. Quando é construído o templo, seria chamado casa de oração, porque a oração feita naquele lugar, Deus iria ouvir a oração, Deus iria manter um relacionamento com o seu povo. Era um lugar de quebrantamento, de entrega, de encontro com Deus. Mas por consequência de tudo isso, nós encontramos um lugar onde vida não tinha fruto, uma espiritualidade baseada numa religiosidade vazia, pessoas que questionavam a autoridade de Jesus, pessoas que confrontavam a teologia que Jesus ensinava. O que nós encontramos? Uma espiritualidade sem vida. Apenas uma espiritualidade sem vida. Queridos, infelizmente, hoje em muitos dos nossos templos, nós encontramos a mesma realidade. Formosura, beleza, as coisas funcionando, tudo dando certo, porém, uma espiritualidade vazia. E pelo menos 4 formas. Primeiro, forma teatral. Jesus chama aqueles líderes de hipócritas. Havia hipocrisia porque eles apenas se apresentavam de uma forma teatral diante daquele povo. Uma forma alienada, indiferença e não envolvimento. Ninguém se importava com aquela viúva. Afinal, as ofertas dos ricos eram muito maiores. Era muito mais proveitoso observar o que os ricos estavam dando do que uma viúva que chega ali, tendo que receber o favor daquela religião, mas ao invés de receber isso, recebe apenas a indiferença. A forma acomodada, adaptável, conforme a tendência. Essa era a realidade do povo judeu. Conforme passava tempo, passava época, eles se adaptavam às novas realidades, traziam novas tradições e cada vez mais se afastavam da presença de Deus, de forma isolada, subjetiva, desconectada da realidade. Queridos, o que Jesus encontra no templo, a tristeza que Jesus se depara ao olhar para Jerusalém e chorar diante daquela cidade, porque ele encontra um povo que deveria ser quebrantado diante do Senhor, um povo que deveria demonstrar amor para com o Senhor, é apenas um povo buscando os seus próprios interesses, apenas baseando a fé em vaidades. Mas, glória a Deus, que ele chama os seus discípulos e aponta aquela viúva pobre, porque ele encontrou naquela viúva uma forma transformadora de espiritualidade. E uma espiritualidade transformadora nada mais é
do que uma espiritualidade que revoluciona a maneira de ser. O pastor falou isso pela manhã hoje, que muitas vezes a nossa espiritualidade é firmada apenas no encontro do templo, apenas numa atitude que a igreja tem de se reunir, mas ao longo dos dias, a nossa espiritualidade não influencia a nossa vida, não influencia os meus relacionamentos, não influencia o meu cuidado dos meus filhos, não me influencia no respeitar os meus pais, não influencia na forma que eu vou lidar com o meu dinheiro, lidar com as pessoas, com o meu trabalho. Apenas um ato que eu venho na igreja, pratico a minha espiritualidade, porém ao sair daqui, não transforma a minha vida. Eu continuo vivendo da mesma forma que eu estava vivendo quando eu estava fora da presença de Deus. A indiferença de ver aquilo que pode ser transformado a partir de uma espiritualidade que se entrega totalmente ao Senhor. Queridos, quantos de nós estamos, como o pastor falou pela manhã, as mesmas lutas constantemente, os mesmos problemas, pelo simples fato que aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos aqui, nós não conseguimos entender que deve fazer parte da nossa vida lá fora, que deve influenciar todas as áreas, inclusive modifica a maneira de pensar, modifica a minha maneira de ver o mundo, de ver a realidade. Que nós encontramos hoje são pessoas que buscam a presença de Deus, até fazem a sua espiritualidade, porém a realidade é que continua pensando conforme a cultura, continua pensando conforme o mundo que o cerca. E quantas vezes nós nos deparamos com aqueles líderes questionando a teologia ensinada por Cristo Jesus, questionando as palavras de Cristo sobre a família, sobre a vida, sobre o homem, sobre a mulher, sobre o jovem. Queridos, determina a nossa forma de agir. Eu não vou agir baseado nos meus conceitos mais, mas a minha ação, a minha atitude agora é firmada a partir da minha relação com Deus e orienta as nossas escolhas. Final de ano é tempo de escolher. Final de ano é tempo de tomar decisão. A pergunta é se a nossa espiritualidade vai influenciar nas nossas decisões. A maior necessidade do mundo hoje não é de pessoas inteligentes e talentosas, mas de pessoas com profundidade. Pessoas que entendem o que é andar com Cristo, o que é conhecer a Cristo, o que é viver uma espiritualidade profunda a tal ponto de transformar a sua maneira de viver, de pensar, de agir. Queridos, Jesus, em meio a toda essa polêmica do capítulo 11 ao capítulo 13, diante toda essa constatação daquele povo que vivia longe da sua presença, porque estavam vivendo ali, mas o coração estava longe. Ele fala de dois princípios dessa espiritualidade transformada. Primeiro deles, a nova casa de oração. Quando ele chega no templo, ele tira ali aqueles que estavam fazendo comércio no templo, ele traz a memória daquele povo que ali seria chamado casa de oração. Quando ele sai daquele lugar, ele reúne com os seus discípulos e começa a dialogar com eles, falando sobre a importância de orar, a importância de buscar a presença de Deus, a importância de ter fé, de perdoar. Queridos, ele vai trabalhar 3 pilares: a fé, a oração e o perdão. Aquilo que era para ser feito no templo, mas estava longe de se acontecer, Jesus chama os seus discípulos e diz: vocês precisam entender que agora vocês precisam buscar a Deus através da fé, da oração e também da prática do perdão. O grande mandamento, nós sabemos qual é o grande mandamento, mas Jesus traz à memória 2 pilares: amar a Deus e amar o próximo. Ele reúne os seus discípulos mais uma vez e diz: vocês precisam amar a Deus e precisam amar o próximo. Foi o único momento que um líder religioso se aproximou de Jesus e entrou num assunto que Jesus queria conversar, que era falar sobre o grande mandamento. Mas essa espiritualidade transformadora começa onde? O que provoca na nossa vida? Primeiro, transforma a nossa relação com Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Se a nossa espiritualidade não tem transformado a nossa relação com Deus, nós precisamos rever a forma que nós estamos vivendo a nossa espiritualidade. Se não tem nos aproximado da presença de Deus, se não tem nos levado a compreender a realidade de Deus na nossa vida, se não tem nos dado a compreensão que Deus está presente em todo o tempo da nossa vida, nós precisamos rever alguns conceitos.
Mas é interessante que ele fala que a primeira atitude que nos transforma transforma a relação com Deus. E ele cita: coração, alma, entendimento e força. Amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. Tentei achar algumas palavras que resumissem o que ele quer dizer com esse grande mandamento. Queridos, coração é com toda a nossa vida. É uma entrega total. Não é guardar algumas partes, guardar alguns setores da nossa vida para que nós possamos administrar. Mas amar a Deus de todo o nosso coração é entregar cada cantinho da nossa vida, cada sentimento nosso, cada pensamento nosso, cada sonho, cada projeto, entregar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, como aquela mulher fez. Senhor, amanhã não terei o que comer, eu não tenho sustento amanhã, eu poderia dar apenas uma moeda, mas eu escolho dar as duas, porque eu estou entregando por completo a minha vida. Porque agora eu entendo, Senhor, que o Senhor é o sustentador, é o provedor. Então a minha vida não está mais nas minhas mãos. Agora a vida que eu tenho agora é pela fé em Cristo Jesus. Eu entrego por completo o meu ser ao Senhor. A alma, sentimentos, vontades, aquilo que tange a nossa vida o tempo todo, aquilo que nós fazemos escolhas de forma repentina, baseada em sentimentos, em vontades. Eu preciso entregar tudo isso nas mãos do Senhor. Entendimento, queridos, sabedoria, ouvir o que Deus tem a dizer e começar a viver, começar a pôr em prática, entendendo que é o melhor caminho. E com toda a nossa força, perseverança. Não é chegar dia 7 de janeiro, parar todas as coisas. Não é chegar no dilúvio e parar de ler a Bíblia. Não é apenas diante da primeira dificuldade no casamento, querer abrir mão de tudo. Não é porque nossos filhos não estão servindo ao Senhor, que eu não tenho motivação de vir à igreja. Perseverança na presença de Deus. Mas é interessante que essa transformação na relação com Deus, ele fala de 2 processos. Primeiro, a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aquele que se aproxima da presença do Senhor, entenda, creia que Ele existe. E é que é Ele que vai responder às nossas orações e vai nos presentear com as suas realidades. Queridos, essa fé deve nos levar a 2 realidades. Primeiro, a submissão. A submissão àquilo que a palavra do Senhor nos diz. Submissão àquilo que o Senhor está nos dizendo. É uma vida de obediência àquilo que Deus fala. E uma entrega é o entender o que o Salmo 37:5 diz. Que ele vai dizer: entrega ao Senhor o teu caminho, confia nele e o mais ele fará. Deixa o Senhor ser o dono da sua vida, seja ele ser o Senhor dos seus sonhos. Uma entrega total. E também, queridos, a oração, que é uma relação nossa com Deus, dependência e expectativa. Poucos de nós temos tido essa vida de oração de tal forma que demonstremos a dependência que nós temos do Senhor. Quer entender como? Pensa nos que você já projetou para 2015. E o quanto você orou por esse projeto. O quanto você intercedeu junto a Deus para ver se é isso que Deus tem para você em 2015. Expectativa, as suas orações que ao longo desse ano, talvez Deus ainda não tenha respondido. Qual a sua expectativa de ver Deus respondendo isso no próximo ano? Nós chegamos na igreja, muitas vezes, sem expectativa nenhuma. Apenas estamos aqui por um ato religioso nosso, mas não queremos ter expectativa do que Deus quer falar ao nosso coração. Mas também, queridos, uma espiritualidade transformadora, ela envolve a nossa relação com o nosso próximo. É onde vai ser demonstrada a verdadeira espiritualidade nossa. É onde nós seremos chamados de discípulos do Senhor, quando nós amarmos uns aos outros. É isso que Jesus fala em João 13, que nós seremos reconhecidos como discípulos dele, quando nós amarmos uns aos outros. Ele diz: amar o próximo como a ti mesmo, caso tenha algo contra alguém, perdoe. Então o que ele vai dizer como uma espiritualidade transformadora, parte de uma relação com o nosso próximo. O bom samaritano, nós conhecemos essa história, aonde o intérprete da lei se aproxima de Jesus e pergunta a ele o que devo fazer para que seja salvo. E ali começa um diálogo entre ele e Jesus lança uma pergunta para ele,
Ele responde a sua própria pergunta e lança outra pergunta a Jesus, para que Jesus conta a história do bom samaritano, para que ele chegue à conclusão que ele precisa apenas amar a Deus e amar o seu próximo. E é interessante que nesse contexto do bom samaritano, ele fala de 4 realidades do que é amar o próximo. Ele conta a trajetória daquele homem que descia, e aí foi ali com os salteadores, o assaltaram, o roubaram, deixaram caído no chão, passa um sacerdote, passa um levita, aqueles que deveriam abraçar, acolher aquele homem, mas por uma espiritualidade vazia, deixa aquele homem caído, chega um samaritano que não tinha o porquê acudir aquele homem. Ele ora, se compadece, se aproxima dele, cuida dele, trata dele, leva para uma hospedaria, deixa lá, deixa tudo pago. E fala, se alguma coisa ficar devendo, amanhã eu passo e pago o restante. Queridos, no final do texto ele vai dizer, quem parece ter sido o próximo? A resposta, aquele que cuidou, aquele que se aproximou, aquele que escolheu amar aquele homem que estava caído. E aí então nós entendemos que amar o nosso próximo parte desses 4 princípios. O primeiro deles, aproximação. Hoje nós vivemos um mundo tecnológico, um mundo das redes sociais, um mundo que nós podemos falar com pessoas de qualquer lugar do mundo de forma imediata, mas é um momento da história onde nós menos temos contato com pessoas. É o momento da história que nós menos apertamos mãos de pessoas, que nós menos abraçamos pessoas, que nós menos convivemos com pessoas, e eu não estou dizendo pessoas que nós não conhecemos. Eu estou referindo-se ao nosso lar, à nossa casa, à nossa família que está inserida no mesmo teto, nas mesmas paredes, mas nós não conseguimos conviver com eles mais. Nós não temos tempo, nós não damos prioridade a isso, nós não conhecemos as nossas ovelhas dentro da nossa casa, porque nos falta aproximação, nos falta sentar do lado e dialogar, nos falta aproximar e ver quais são as feridas, o que aconteceu, por que você está caído nesse campo, por que você está tão abandonado assim. Queridos, aproximação, e sem aproximação não tem como conhecermos as feridas. Como nós iremos cuidar se nós não sabemos o que feriu, como feriu e aonde estão as feridas? Nós não temos mais tempo para cuidar das pessoas. Nós não conseguimos mais ter um tempo nosso para dedicar às pessoas. E queridos, lembre-se que tempo é dinheiro ou é vida? O pastor acertou. Se errasse, eu também ia concordar com ele. Mas queridos, tempo é vida. Tempo não é dinheiro. O mundo coloca isso na nossa mente, que tempo é dinheiro. Mas lembre-se que o dinheiro que você não ganhou hoje, amanhã você pode correr atrás e ganhá-lo. Mas o tempo que se passou hoje, amanhã você não pode recuperar. Quantos de nós olhamos nossos filhos crescendo e começamos a pensar, devia ter passado mais tempo com ele, devia ter me aproximado mais. E para ser mais dramático, quantas pessoas nós perdemos? E aí nós olhamos e pensamos, por que não convivi mais? Por que não estive mais próximo dele? Por que não cuidei mais dessa vida que Deus tem colocado nas minhas mãos? Queridos, mas restauração. Aquele homem coloca sobre o seu próprio animal, aquele homem, leva ali para a hospedaria, trata dele, cuida dele, deixa hospedado ali, manda que se cuide dele, para que ele estivesse restaurado e pudesse voltar a caminhar com as suas próprias pernas. Restauração. Os nossos relacionamentos hoje, muitos deles, infelizmente, apenas ferem pessoas, mas não constroem novas realidades na vida das pessoas. As pessoas não passam pela nossa vida e levam um pouco de nós, porque nós somos instrumentos de Deus para restaurar os seus sonhos, restaurar as suas expectativas, restaurar os objetivos que elas tinham. Queridos, nós precisamos entender que a nossa vida, os nossos relacionamentos, precisa edificar o outro. Um mundo onde as pessoas buscam apenas o próprio interesse. Nós aprendemos que uma espiritualidade transformadora é aquela que, através dos nossos relacionamentos, nós edificamos o outro. E como resultado dessa espiritualidade transformadora, nós temos, primeiro,
uma espiritualidade saudável. Aquela mulher deu tudo o que tinha. E lembrando que Jesus não destaca o que ela colocou no gasofilácio, mas aquilo que reteve, a certeza da dependência de Deus, porque os outros davam apenas aquilo que lhes sobrava, mas essa mulher cultivou uma espiritualidade saudável. Nós precisamos focar isso em 2015. Uma relação mais próxima com Jesus, uma dependência maior de Deus, um contato maior com a sua palavra, uma frequência maior nos cultos da igreja, envolvimento maior nos ministérios da igreja, participação nos pequenos grupos da igreja. Queridos, aquilo que nós focamos na nossa vida é aquilo que vai ser transmitido aos nossos filhos e às futuras gerações. Se nós damos ênfase apenas à vida prática diária e não focamos naquilo que é o nosso coração diante do Senhor, nós corremos um grande risco da nossa espiritualidade estar enferma. E aí quando nós pensamos no encontro de Jesus entrando no templo, se deparando com aquela realidade, nós corremos o risco de ele entrar na nossa casa e se deparar com espiritualidade também enferma. Relacionamentos edificantes. Já pensou se todos nós tivéssemos o coração em Cristo Jesus? Se todo mundo, todas as pessoas neste mundo, tivessem o coração firmado em Cristo Jesus, como os relacionamentos seriam diferentes? Primeiro detalhe, você não teria fechado o seu carro para entrar aqui na igreja. Você não teria voltado 3 vezes para ver se a janela da sua casa estava aberta ou se tinha alguma porta aberta. Mas você ficaria tranquilo, porque Deus estaria cuidando, porque pessoas que amam a Deus estão espalhadas pelo mundo. E os nossos relacionamentos precisam ser edificantes, escolhas sábias. O que adianta nós olharmos o mundo, o novo ano, cheio de oportunidades, e tropeçarmos nas mesmas escolhas que nós fizemos nesse ano, no ano passado, no ano anterior, mas uma espiritualidade transformadora. As minhas escolhas serão sábias. E principalmente, a minha dependência de Deus será constante. Tem uma igreja lá em Itararé. Não é presbiteriana. Eles têm uma campanha todo ano no mês de janeiro. 12 dias de intercessão para 12 meses de vitória. Que eles olhavam aquela campanha e falavam, que maravilha. Orar apenas 12 dias para me garantir 12 meses... é um negocião. E pessoas iam, tinha gente da nossa igreja que iam lá porque achavam que o resto do ano poderia apenas desfrutar do que Deus estava fazendo. Mas, queridos, enquanto a gente não entender que em cada passo, em cada projeto, em cada ato meu, em cada escolha, em cada passo que eu vou dar na minha vida, eu preciso depender do Senhor, eu preciso demonstrar essa dependência ao Senhor, é entregar as 2 moedas que eu tenho, porque eu sei, aos meus olhos não vou ter o sustento de amanhã, aos meus olhos não vou ter o que levar para casa, mas eu tenho plena consciência que Deus é o meu sustentador, que Deus é o meu provedor, e assim Ele vai sustentar a minha vida, a minha realidade, a minha família. Mas se eu depender todos os dias daquilo que eu estou buscando dele. Concluindo, 2015, nós temos 3 desafios. Talvez você já tenha projetado a sua vida. Talvez você já tenha olhado as oportunidades, a chance de recomeçar. Mas antes de qualquer coisa, busque um coração aprendiz. Busque um coração disposto a ouvir o que Jesus tem a dizer e disposto a obedecer através de um coração submisso àquilo que Deus quer. Em 2015 você vai ter vários nãos. E aí é a questão da submissão à vontade do Senhor, mas também muito sim. E aí precisa entender por que Deus está concedendo isso. E busque a Deus de todo o seu coração. Busque a Deus de todo o seu coração. Busque a Deus de todo o seu coração nesse ano que se inicia. E que a nossa oração seja essa. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que possamos alcançar um coração sábio. E a partir de um coração sábio, as nossas atitudes serão com sabedoria. Quero convidar você para ter um tempo de oração. Feche seus olhos. Vamos pensar naquilo que Deus falou ao nosso coração, em relação à nossa espiritualidade, em relação àquilo que temos projetado para 2015.
e como tem andado a nossa espiritualidade alienada, isolada, questionadora, ou uma espiritualidade transformadora, que transforma a nossa relação com Deus, a nossa relação com o próximo, e que reflete em cada área da nossa vida, e ter como propósito buscar sempre um coração aprendiz, um coração submisso, e em todo o tempo buscar a Deus de todo o nosso coração. Pai, a Tua palavra diz, ó Deus, que dizer que amanhã nós iremos para a cidade tal, ali iremos trabalhar, ganhar dinheiro, fazer a nossa vida. Isso apenas, ó Deus, pretensão humana, arrogância humana. Porque, ó Deus, precisamos aprender a começar as nossas orações. Se o Senhor quiser, não só iremos até lá, como iremos trabalhar, ganhar o nosso dinheiro, fazer a nossa vida, ó Pai. Porque tudo começa na dependência do Senhor, ó Deus. Pai, perdoa-nos, ó Pai, que nós temos focado tanto as nossas atitudes. E por consequência disso, ó Deus, nós continuamos errando, continuamos fraquejando ao longo do ano, ó Pai. Mas, ó Deus, nós queremos focar como está o nosso coração. E de uma forma especial, como está o nosso coração na presença do Senhor, ó Deus. Para que possamos buscar esse coração sábio, esse coração aprendiz, esse coração submisso, ó Pai, para que possamos buscá-lo de todo o nosso coração, Senhor. Nós olhamos, ó Pai, aquele exemplo daquela viúva pobre, que entregou a Deus tudo aquilo que possuía. Sabemos, ó Deus, que a ênfase dada por Jesus não é a quantia financeira, mas é a demonstração de dependência, a demonstração de confiança, de fé, ó Deus, de entendimento que Deus vai sustentá-lo, ó Pai. Mas muitas vezes, ó Deus, nós focamos apenas no ganhar, para que possamos entregar mais. E temos entregado apenas aquilo que nos sobra, aquilo que não faz diferença na nossa vida, ó Pai. Nós queremos entregar a nossa vida ao Senhor nessa noite. Nós estamos próximos à virada de ano. E o Senhor tem nos dado oportunidades como essa para recomeçar, para reavaliar, para ter projeções, expectativas, ó Deus. Mas que em nome do Senhor Jesus, todas elas, comece no altar do Senhor, ó Pai. Comece na nossa intimidade com o Senhor. Comece na nossa relação com o Senhor. Comece como aquela viúva pobre, entregando tudo que tem nas Tuas mãos, na certeza que o Senhor há de cuidar e de direcionar a nossa vida, ó Pai. Obrigado pela Tua palavra. Sabemos a nossa limitação em anunciar e em compreender. Mas, ó Deus, o Senhor é Deus, a palavra é do Senhor, que essa palavra continue a mover o nosso coração, para que possamos, ó Deus, entender a Tua vontade, permanecer nela e glorificar o Teu santo nome. Obrigado por tudo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. No.
Nós tivemos, irmãos, 49 conexões entre Araraquara, São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Salvador, Fortaleza, Uberaba, Criciúma e Jundiaí. Louvamos a Deus pela vida de cada um desses irmãos que se conectaram conosco e com o nosso Deus através desse serviço de adoração. Eu quero convidar os irmãos para vir aqui à frente, para nós orarmos mais uma vez, intercedendo. E nós estamos intercedendo pela Dona Santa, a mãe da Dona Cleusa, que está muito ruim de saúde. Também a Aninha, do delegado, a Mirtes Ioste, a irmã Iole e a Rose do Serginho, que está com cirurgia marcada. E se tem algum outro pedido, vem aqui, irmã Vani, que graças a Deus está reagindo bem ao tratamento. Louvamos a Deus pela vida da irmã Vani, que próximo ano terá outras etapas. Nós vamos orar, vem aqui à frente se você tem algum pedido, algo para colocar diante do Senhor. Vamos na dependência do Senhor. Dependência boa. Deus amado, nós entendemos a Tua palavra. Nós entendemos, ó Deus, que o Senhor não quer parte de nós. O Senhor quer-nos por inteiro. E nós estamos, ó Deus, diante do Senhor, nos colocando em inteira submissão, em total dependência. Tanto é, ó Deus, que esses queridos irmãos nossos, que estão aqui à frente, estão trazendo, Senhor, seus enfrentamentos, para colocá-los nas Tuas mãos, em inteira dependência. Vamos para casa, ó Deus, descansados, entendendo que o Senhor vai levar, Senhor, o nosso fardo, e nós tomamos o do Senhor, que é leve e suave, que não machuca, que não oprime, que não drena as nossas energias, mas dá sempre, ó Deus, a esperança de que algo melhor está por vir, porque o Senhor está cuidando dos detalhes. Por isso, ó Pai, nós colocamos a cada um desses irmãos nas Tuas mãos. A todos que estão em dificuldades financeiras, de relacionamentos, dificuldades da saúde, que o Senhor esteja visitando a vida de cada um, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelos projetos do Senhor que serão colocados em prática por esta igreja, por cada membro, por cada pessoa, Senhor, que o representa na vida. Que cada um, Senhor, dos projetos do Senhor sejam implementados por cada um de nós. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus, para trazermos as realidades do Senhor ao nosso tempo, ao nosso rol de amizade, à nossa família, à igreja do Senhor, da qual nós fazemos parte. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra nesta noite. Muito obrigado pelos desafios a nós apresentados pelo Teu servo, mediante a Tua palavra. Ajude-nos, ó Deus, a vivenciarmos isto em todo o tempo. Que a nossa vida seja um culto existencial. Que ao sairmos daqui, saiamos com esta perspectiva. Adorá-lo durante toda a semana, numa atitude cultica. Obrigado, Pai, pela bênção de estarmos juntos aqui nesta noite. Obrigado, Deus, pelos irmãos que se conectaram conosco. Continue trazendo graça e misericórdia sobre as suas vidas. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo
estejam em nós e sobre nós até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém.